Olá, boa noite a todos. Boa noite, Facebook, boa noite, comunidade das Mulheres à Obra. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, YouTube. Vamos dar aqui algum tempo para que as pessoas entrem. Entretanto, vou dar aqui as boas-vindas a uma convidada muito especial que hoje temos aqui no Lidera-te, a Fátima Lopes, que dispensa apresentações, não é? Muito obrigada, Fátima, por estar aqui connosco, por despender do seu tempo para estar aqui à conversa connosco. E muito obrigada mesmo. Eu já lhe disse em off e agora vou dizer aqui ao vivo. Eu tenho uma profunda admiração por si, Fátima, considero uma excelente comunicadora e um ser humano extraordinário. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada eu. Então, Fátima, vamos começar aqui. A conversa vai ser muito, muito informal e a Fátima tem um cariz muito inspirador. Portanto, vai com certeza inspirar aqui muitas pessoas, não só as mulheres aqui da comunidade de Mulheres à Obra, como também outras pessoas que estão fora da comunidade. Então, temos aqui uma pergunta da praxe no Lidera-te, que é, quem é a Fátima? Olha, eu acho que sou, primeiro, uma pessoa extremamente resiliente. Eu acho que é a primeira palavra que me ocorre para me definir, é uma pessoa extremamente resiliente. E uma pessoa que acredita muito na vida, nas pessoas e, portanto, sou daquelas pessoas que procuro conduzir a minha vida, enfim, de forma a ter pessoas que me enriqueçam enquanto seres humanos, pessoas que me acrescentem, que realmente que façam eco no meu coração e eu no delas. E eu sou esta pessoa, se calhar uma eterna sonhadora, uma pessoa às vezes um bocadinho, eu não vou dizer naif, porque eu naif não sou nada, mas eu sou uma pessoa que acredita nas pessoas, ok? E parte deste princípio que todo o ser humano tem coisas boas, lados bons, e que nós podemos sempre aprender com ele. Então, eu sou esta pessoa, uma pessoa que gosta de se ligar às pessoas. É isso que mais me faz sentido na vida. Honestamente, à medida que a minha jornada vai avançando, eu percebo que cada vez mais é isso que me motiva. É a ligação às pessoas e depois a resiliência que eu tenho de esperar pelo meu momento, de ir fazendo as coisas calmamente à espera que elas aconteçam, mas sem querer tudo de uma vez só. Eu sou, aí sou bastante paciente. Noutras coisas que não sou tanto, mas aí sou bastante paciente. Ok, ótimo. É uma pessoa de pessoas, não é, Fátima? Sou uma pessoa de pessoas, sim. Fátima, o seu percurso começou na SIC em 94, permaneceu lá cerca de 16 anos, segundo eu vi na pesquisa que fiz. No início, quando entrou para a SIC, era conhecida com o apelido de Menina dos Telefones. Quer contar um bocadinho essa história? Não, isto é porque, assim, na altura quando eu estava numa empresa de chamadas de valor acrescentado e a SIC era meu cliente, eu era account manager e tinha a carteira, e tinha na minha carteira a SIC, que era o cliente mais importante, meu e também da empresa em questão. O que significava que eu passava muito tempo na SIC a ter reuniões com os diretores, com os apresentadores, com os produtores, para lhes explicar de que modo é que nós inseríamos as chamadas de valor acrescentado, portanto, os telefones, nos vários programas. E então as pessoas sabiam que eu estava lá por causa dos telefones. E quem não sabia o meu nome dizia, não, mas falas com aquela menina, a menina dos telefones. A menina dos telefones era eu. E eu circulava nos corredores e como ia lá muitas vezes, acho que quase todos os dias, havia pessoas que não sabiam muito bem se eu era da SIC ou se eu era de outra empresa qualquer, mas que trabalhava com telefones. E, portanto, isto mais ou menos ficou, até que depois comecei a trabalhar mesmo em televisão, mas ficou sempre a história da menina dos telefones, que não tem mal nenhum, acho que até é uma coisa que me honra muito. Sim, é sinal claro, que as pessoas registavam acho que até aquilo que eu fazia. É até um termo carinhoso, não é? Sim, a menina dos telefones. Sim, a menina eu dos menina telefones. era, realmente.
Ó Fátima, e como é que da menina dos telefones se passa para o primeiro programa, que eu ainda me lembro, que era o Perdoa-me, não é? Foi o seu primeiro programa na SIC. Como é que se passa da menina dos telefones para o Perdoa-me? Isto passa porque houve um visionário, aquilo que no futebol se chama os olheiros, os que andam aqui e ali acolá e identificam talento, onde às vezes ainda ninguém viu. O Emílio Rangel, que era na altura diretor de programas, e que tinha reuniões comigo de vez em quando, chamou-me uma vez e eu pensei, uma reunião, enfim, para poder tratar de alguns temas que estão ali pendentes, e diz-me, eu propus o teu nome para um casting para televisão. E eu lembro-me que dei uma gargalhada e disse assim, mas eu não sei nada disso, eu nunca falei para uma câmara, não tenho formação, porque eu nem no meu curso, que é de comunicação social, eu não escolhi televisão, porque eu achava que a televisão tinha graça, era à frente das câmaras, e eu achava que eu não tinha rosto para estar à frente de uma câmara, portanto, nem sequer experimentei. E eu disse, para um casting? Ele, sim, eu sei que tu tens características para a apresentadora, também não perguntou, queres, não queres, porque o Emílio era assim. Ele mandou-me fazer o casting. Disse, eu sei que tu tens fazer o casting e acabou. E acabou. Quer dizer, ele estava a mandar e ponto final. Eu acho que tu tens características como apresentadora, portanto, passas ali na minha secretária, ela vai-te dar uma cassete para tu veres o momento da entrega das flores. Eu disse, mas é para o quê? É para substituir a Alexandra Alencastre no Perdoa-me. Bem, até fiquei, como imaginam, em pânico, não é? Claro. Deram-me uma folhinha para a mão para eu estudar o caso que ia servir de base ao casting, e aí fui eu. Eu lembro-me depois de pensar assim, mas eu vou meter nisto. Mas eu não sou uma pessoa de dizer que não por medo. Ou seja, quando me fazem um convite, eu até posso ter medo, mas eu tenho que ir lá experimentar para ver se sou capaz. Se depois perceber que não tenho competência, reconheço que não tenho competência e não volto a repetir. Pelo menos não naquele momento. Mas a dizer que não só porque estou assustada, não. E eu estava profundamente assustada, eu estava com uma camada de nervos que ninguém imagina. Mas disse que sim, que ia. Disse, olha, também o que é que eu tenho a perder? Ninguém me conhece. Excelente, fantástico. Ok, Fátima, entretanto, deixa-me só ler aqui alguns comentários que vão surgindo. A Lili Carvalho, hello, boa noite. Boa noite, Lili. A Luísa Marques diz boa noite. Boa noite, Luísa. A Wanda Pinheiro, boa noite. Que início de noite inspiradora que vamos ter. Obrigada, Wanda. Muito bom, obrigada. E o Pedro Gomes diz boa noite, que qualidade. Excelente, excelente. Muito obrigada. Depois temos aqui um Facebook user que vou pedir às pessoas para que entrem no link do StreamYard para que o StreamYard, para que o Facebook dê autorização para nós vermos aqui os nomes das pessoas, senão não conseguimos ver. Boa noite, duas grandes mulheres. Obrigada. E depois diz a Ana Cordeiro, olá, lindas. E Pedro Gomes diz, tudo na vida tem um sentido. Às vezes as oportunidades têm uma franja e não um rabo de cavalo. É difícil de agarrar. Ok. Muito inspirador aqui o Pedro Gomes. Obrigada. Então, Fátima, depois houve a passagem para a TVI, não é? E durante muitos anos, Fátima, diariamente, a Fátima estava à frente de programas em que falava com as pessoas e as pessoas traziam, por vezes, ali histórias pesadas. Como é que a Fátima geria emocionalmente toda aquela energia, toda aquela carga? Como é que isso se gera, Fátima? É assim, não é fácil, porque são pessoas que estão ali à nossa frente, que partilham olhos nos olhos a sua vivência. Está ok? Estava aqui a perguntar aquela salva que ouvimos um barulho ali em casa. Que partilham a sua vivência, que partilham a sua história, e não é fácil exatamente porque nós estamos com a pessoa mesmo à nossa frente. Não há como não ser empático com as pessoas. Eu, pelo menos, sou extremamente empática e não lamento isso. É claro que depois, ao final do dia, quando se vem para casa, é mais difícil nós libertarmos daquilo que nós ouvimos exatamente porque somos empáticos.
Mas aquilo que eu fiz durante 7 anos, ainda antes de deixar as tardes da TVI, eu tive acompanhamento com uma psicóloga com quem fiz um trabalho grande de coaching e também de psicoterapia, que me deu muitas ferramentas para eu saber lidar com as situações de forma a que, não comprometendo a qualidade do meu trabalho, ou seja, continuar a ser capaz de fazer as entrevistas como eu gosto de as fazer, de uma forma humana e próxima, mas também protegendo-me de maneira a não transportar a vida dos outros para dentro da minha vida. Porque senão, às tantas, isto é uma grande salganhada e nós já não sabemos onde é que começa uma e acaba a outra. É muito curioso porque eu comecei a ouvir histórias destas quando fiz o Fátima Lopes há muitos anos. Eu devia ter 27 anos quando comecei a fazer o Fátima Lopes, eu era muito novinha ainda. E naquela altura eu lembro-me que quando ouvi as primeiras histórias muito pesadas, vim para casa e aquilo nem me deixou dormir de tão difícil que foi. E apesar de ser muito jovem, eu recordo-me de pensar assim, se eu não arranjo forma de me proteger disto, um dia destes, eu vou ser uma pessoa triste e deprimida de ouvir estas histórias. Portanto, eu tive esta percepção cedo. E então procurei sempre ferramentas que me ajudassem, não é? O meu caminho do desenvolvimento pessoal começa aí. Ir à procura de ferramentas, à procura de me apetrechar cada vez mais para ser mais capaz, para ser capaz de separar aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, etc. E com isto criar aqui uma barreira de proteção em que eu não deixasse que a minha vida se misturasse com a dos outros. Porque senão, no final do dia, também nós ficamos tristes, também nós ficamos deprimidos, etc. E eu nunca mais saí deste caminho. O caminho do desenvolvimento pessoal, uma vez abraçado, e eu comecei com os meus 27 anos, e eu continuo a fazer formações, eu continuo a fazer retiros, eu continuo a tentar aprender para me tornar mais capaz. Primeiro, porque isso tem uma influência positiva no meu equilíbrio e no meu bem-estar, e também me torna mais capaz e mais competente enquanto profissional e até enquanto pessoa. Porque acho que quando nós nos disponibilizamos a ir aprender o que se passa cá dentro, nós depois também temos mais capacidade de perceber o que se passa dentro do outro. E aí é mais fácil comunicar com as pessoas. É sempre mais fácil quando nós temos uma linguagem e temos uma sensibilidade que ajuda a estabelecer pontos e não o contrário. E tudo isto se pode aprender. É claro, há pessoas que não são mesmo empáticas de todo, mas mesmo as que não são empáticas de todo, eu acho que se nós as ensinarmos, se nós lhes dermos a conhecer determinadas ferramentas, elas conseguem vencer essa barreira e aos poucos criarem uma proximidade com os outros. Eu acho que é possível de aprender, muito honestamente, porque eu já vi pessoas super fechadas, incapazes de quase de olhar o outro olhos nos olhos, e com o processo que fizeram de crescimento pessoal, hoje são pessoas completamente diferentes. Eu já me cruzei com situações dessas. Claro que sim. Eu também. Aliás, não fosse eu coach, e acredito mesmo nisso. Desde que a pessoa se predisponha a... Exatamente. A pessoa tem que querer, exatamente. Claro. O desenvolvimento pessoal é fundamental. Eu acho que é o que nos dá a base para, e os alicerces para depois, para tudo o resto que vem a seguir, a nível profissional, a nível pessoal. O nosso forte autoconhecimento. E é isso mesmo. Sim. Ajuda-nos a fazer toda essa gestão. Portanto, ferramentas de desenvolvimento pessoal ajudem muito nessa gestão. Boa. Fátima, depois, nesse seu percurso, e tem feito um percurso também na área do desenvolvimento pessoal, que melhorias é que lhe trouxe, ou que lhe tem trazido, porque é um processo, não é? Essas áreas. A área da motivação, a área de... É difícil de descrever, porque isto é um caminho que nunca está terminado, Sandra. Nós estamos sempre a aprender valências novas e ferramentas novas, onde percebemos que vamos conseguindo fazer as coisas de uma maneira diferente. É difícil de verbalizar e dizer assim, isto, por exemplo, vou tentar dar aqui exemplos para que seja mais fácil. Eu hoje, perante um determinado desafio, eu não parto por mais, ou seja, estou numa determinada fase da minha vida, por exemplo, e não sei o que é que vai acontecer para a frente, nem sei muito bem para onde é que eu vou conduzir o barco para a frente.
com as ferramentas que nós adquirimos do desenvolvimento pessoal, habituamos a fazer um processo de introspeção que é extremamente importante, que é um processo de auscultação interior. Ou seja, eu tenho que me ouvir, perceber em que estado estou presentemente, o que é que eu sinto que me faz sentido agora, quais são os meus objetivos, para onde é que eu tenho que apontar o meu foco, o que é que eu acho que me vai fazer feliz nesta fase da minha vida, não é o que é que os outros querem para mim. Esqueçam. Não é o que é que os outros vão decidir. Esqueçam. Os outros que tratem da vidinha deles, que nós tratamos da nossa, ok? Somos nós. Mas para isso é preciso primeiro fazer esta auscultação, e isto implica algum silêncio exterior para que nós possamos mergulhar em nós e perceber o que se passa cá dentro. Encontradas as respostas, ou seja, ok, então o meu objetivo neste momento é, não sei, conseguir trabalhar na área X, evoluir na minha carreira para não sei o quê, não sei o que for. Encontrado esse objetivo, a seguir, nós sabemos que temos que ir à procura das ferramentas, o que quer dizer, dos passos necessários para lá chegar. Ok? Então, vou dar de novo um exemplo. Trabalho numa empresa e trabalho neste departamento, mas o meu objetivo mesmo era trabalhar no outro departamento ao lado, porque é mesmo essa a minha área de paixão, é o que eu gostava. Eu não tenho formação nesta área, mas eu gostava de experimentar, porque eu acho que tenho aqui um talento qualquer. Já encontrei o objetivo. Primeira coisa, encontrar forma de começar a aprender nessa área de paixão. Às vezes é uma formação online, outras vezes são artigos que nós vamos ler, outras vezes são conversas que temos com as pessoas dessa área e vamos ganhando informação e vamos ganhando sensibilidade para depois encontrar os canais certos. Se calhar é preciso passar a alguém dentro da empresa, ao meu chefe, a um colega que está no tal departamento, olha, eu gostava mesmo de experimentar isto. Se algum dia surgir uma oportunidade, deem-me essa oportunidade de experimentar isto. Porque eu ainda não sei nada, mas eu tenho tanta paixão por isto que eu acho que vou conseguir trabalhar para a excelência. E, portanto, vamos fazendo os passinhos uma coisa de cada vez. E vamos trabalhando focados para isso. Porque é assim, encontrar uma área de paixão é extremamente importante. E há pessoas que passam uma vida inteira sem nunca sentirem que são verdadeiramente apaixonadas por nada. Mas quando nós descobrimos uma paixão qualquer que temos, então temos que ir à procura das formas de lá chegar. Nunca passando por cima de ninguém, nunca atropelando ninguém, nunca nos pondo em bicos de pés, por favor, não. Fazendo o nosso caminho, focados no objetivo e vendo o que é que nós temos que juntar de ajudas para lá chegarmos. E o desenvolvimento pessoal ajuda-nos muito nesse sentido. E o coach ajuda-nos muito nesse sentido, porque ajuda-nos a olhar para os episódios e as situações e a ver exatamente o que é que elas significam. E às vezes uma coisa que as pessoas pintam como sendo uma montanha é um grão de areia. Grão de areia segue a rola, nós que fazemos essas longas metragens na nossa cabeça, não é? E o coach ajuda-nos muito nisso, ajuda-nos a redimensionar as coisas, ajuda-nos a olhar para as coisas com outros olhos, ajuda-nos a integrar as experiências menos positivas como experiências que também são válidas e também encerram ensinamentos. Aliás, sem as experiências menos positivas, muitas vezes nós não sabemos exatamente o que é que queremos, precisamos de passar por lá, sofrer um bocadinho e depois dizer, eu não sei o que é que eu quero, mas o que eu não quero de todo é isto. Isso já é bom, eu já sei o que é que eu não quero. E, portanto, este caminho faz-se desta maneira. Estas ferramentas são válidas desta maneira, porque nos ajuda a arrumar a cabeça. E uma cabeça arrumada é uma vida que rola de outra maneira. Sem dúvida. E Fátima, disse aí uma coisa muito interessante, que é, às vezes é necessário mesmo passar por esses momentos menos bons, pela dor até, para perceber que não é isto que eu quero, e às vezes é isso que nos dá ali o empurrão para eu não quero ficar aqui, portanto, o que é que eu posso fazer para sair daqui? E é aí normalmente que se cresce. Nós não gostamos, obviamente, que é a chamada zona do desafio ou do desconforto, mas é aí que se cresce, é aí que às vezes é o grande trampolim para chegarmos àquilo que realmente queremos. Entretanto, Fátima, temos aqui alguns comentários, são as pessoas a dizer boa noite, excelente começo de noite, Sílvia Vaz Pinto, olá, Sandra Rodrigues Félix e Fátima Lopes, olá Sílvia, e o Pedro Gomes, somos bem mais emocionais do que racionais, é bem verdade. É verdade.
Muito bem. Entretanto, se quiserem colocar questões, aproveitem aqui a nossa convidada para que ela possa responder. Portanto, vão colocando questões. Mafalda Borralho, adorei. Ok. Muito bem. Fátima, em relação à televisão, qual é aquela grande memória que guarda até hoje? Do seu... Isso não se consegue definir assim. São muitas. Não há uma grande memória. A televisão são quase 30 anos, não é? Este ano eu fiz, creio que 28 anos de televisão. Uau. Portanto, é muito tempo. Eu já entrevistei muitas pessoas, eu já fiz as contas e não consigo ser rigorosa e falho muito para menos, mas sei que já entrevistei qualquer coisa como 7.000 pessoas ou mais. Portanto, eu vivi tantas vidas que se cruzaram com a minha, vivi tantas experiências, eu vivi momentos tão divertidos em televisão, tão divertidos e ao mesmo tempo momentos tão profundamente dramáticos que eu não consigo identificar uma memória. Não consigo. A televisão tem tido um papel muito, muito importante no crescimento da pessoa que eu sou. Eu tenho os meus valores, a minha base, que me foi dada pelos meus pais e pela educação que eu recebi, mas depois eu tenho tido a sorte de ter, durante muitos anos, feito programas que viviam das histórias reais das pessoas. E isso é uma escola de vida que muitas faculdades não dão, porque isto é a verdade. É a concretização, são coisas reais. Eu digo isto porque também estive na faculdade e às vezes um bocadinho menos de teoria, um bocadinho mais de prática não fazia mal a ninguém. E aquilo que a televisão significa para mim é escola de vida, mas na prática, com histórias verdadeiras, reais, com pessoas de todas as vivências, de todas as experiências, de todos os credos, de todas as religiões, de todos os tratos económicos, de todas as idades. E isto é uma riqueza imensa. E eu estou muito grata, porque se eu cresci muito como pessoa, é porque estas vidas todas se cruzaram com a minha. Sem dúvida. Fátima, tocou aí num ponto, a questão dos valores. Sente que hoje, e até do seu percurso de televisão, que não deixa de ser também um meio empresarial, e pelas empresas onde tem passado como oradora, como formadora, sente que existe na atual conjuntura que nós vivemos alguma falta de ética em relação sei lá, há uns 20 anos atrás ou 30 anos atrás, que as pessoas estão menos preocupadas com os princípios, com os valores, com a ética? Eu acho que eu quando ouço as histórias que me relatam, por exemplo, os meus pais, eu acho que na geração deles havia valores mais cimentados. Por exemplo, a palavra era uma coisa suficiente em muitas situações. Não era preciso, às vezes, documentos escritos, bastava a palavra de uma pessoa. Se uma pessoa se comprometia a uma determinada coisa, isto era mais que suficiente. E nós já não estamos aí. A palavra das pessoas já não vale o que valia. Isto significa que há valores que, de alguma forma, se alteraram, que as pessoas não são todas assim. Okay? Não vamos diabolizar agora as pessoas, agora é tudo gente péssima, agora ninguém tem valores. Não. Continua a existir gente muito boa, continua a existir gente muito bem formada, continua a existir gente para quem a palavra chega, continua a existir gente que sabe o que é honra e compromisso, mas também há muita gente com muita sede de poder. E quando há estas pessoas com sede de poder que vale tudo para se poder chegar onde se pretende, isso é preocupante. É preocupante a vários níveis. Primeiro, porque normalmente essas pessoas deixam muito sofrimento pelo caminho, ou seja, para atingirem os seus objetivos fazem muitos estragos, e nem sempre as pessoas que são, eu não gosto da palavra vítimas, mas aqui não me surge uma palavra melhor, mas nem sempre as pessoas que são vítimas deste tipo de pessoas têm capacidade para se levantarem, não é? Para se reerguerem, porque às vezes não são pessoas que tenham uma estrutura emocional que as faz olhar para aquilo e dizer foi o que foi, siga para a frente que atrás vem gente, não é? Nem toda a gente tem
esta capacidade, e portanto, mas ao mesmo tempo, hoje eu já faço o trabalho que eu fiz com a pessoa que me acompanhou, com a doutora Ana Ramires. Eu hoje olho para as pessoas que são assim, ou seja, que são pessoas sem princípios, sem valores, sem ética, e penso assim, tenho compaixão por essas pessoas. Pena não, porque penas têm as galinhas. Compaixão. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que faz isso é uma pessoa que se sente tão pequenina, tão pequenina, tão pequenina, tão pequenina, tão pequenina, que ela tem que pisar, espezinhar e anular para se sentir vista. Portanto, eu estou perante um ser humano que se sente do tamanho de uma ervilha. E quando ela me fez perceber isto, essas pessoas deixaram de ter impacto em mim. Porque eu olho para elas e vejo o quê? Um mundo de incapacidades emocionais. Falar das incapacidades emocionais. Porque se calhar a outros níveis essas pessoas são uns furacões, não é? Fantástico. E fazem, sim, acontecem, claro. e não sei o quê, não sei o quê. Entramos no mundo emocional e elas são pequeninas, pequeninas, pequeninas. E, portanto, quando eu percebi isso, passei a ser mais compreensiva com essas pessoas e pensar apenas que a vida vai se encarregar de, em algum momento, lhes trazer a oportunidade delas perceberem que não é isso que nos deve mover. Mas isso é o caminho delas, não é o meu, eu não me vou atravessar no meio e também não vou abreviar etapas, porque o caminho de cada um é o caminho de cada um. Exatamente, é o processo. Cada qual tem o seu processo e claramente essas pessoas, pelo menos é a minha opinião, que se elas realmente se sentissem bem e muito cientes do seu valor, não teriam necessidade de passar por cima dos outros para chegar ao Completamente. Não é? Completamente, não é? Entretanto, temos aqui a Mafalda a colocar aqui uma questão que, entretanto, surgiram outros comentários por cima, mas eu achei interessante, que era como é que se mantém o foco e não se deixa afetar com a fama? É uma pergunta gira. Como é que se mantém o foco e não se deixa afetar pela fama? Depende da forma como se olha para isto da fama. Se olha para isto da fama como uma coisa de ego, de eu agora sou muito conhecida, agora toda a gente sabe quem eu sou, agora vou a qualquer lado, eu sou a Fátima Lopes, isto chama-se ego, está o caldo entornado. Mas eu olho para o meu lado público como uma circunstância do trabalho que eu faço. Ou seja, é inerente. O trabalho que eu faço tem como uma condição que as pessoas me reconheçam quando me encontram. Ponto final. Eu não mudo como pessoa. Brownie, sai daqui. O meu cão veio-se pôr aos meus pés. Vocês não imaginam. E agora está montado nas minhas pernas, quero miminhos. Agora não, mais daqui a bocadinho. Tomar atenção. Estava aqui, não, sentado em cima dos meus pés mesmo. E, portanto, quando nós deixamos que o ego fale mais alto, os pés saem do chão, mas saem do chão e provavelmente vão levar tempo a lá voltar. Há pessoas que eu acho que, na verdade, nunca voltam. E são as pessoas que têm muita necessidade de falar delas próprias, de chamar a atenção para elas próprias. Isso é o lado perverso da fama, que é a pessoa que pega no seu trabalho e acha que o seu trabalho mistura-se com ela própria e ela própria tem que ser um holofote em qualquer sítio onde vá. Bom, eu não vejo as coisas assim. A minha mãezinha disse-me, quando eu fui escolhida para apresentadora, deu-me um conselho muito sábio, que até hoje domina os meus passos, que foi: filha, a partir de agora, tu vais deixar de ser anónima, mas lembra-te sempre de onde vieste e quem tu és. E eu revesti isto até aos pezinhos e é isso verdade. ainda hoje que orienta a minha vida. Mantém. Eu sei de onde é que eu vim, eu sei quais são as minhas raízes, eu sei quem é a minha família e quem me formou, e eu mantenho-me fiel aos meus. Depois, a pessoa que eu sou, eu não me quero alterar. Eu não quero passar a ser uma pessoa que chega a qualquer lado e quer secar. Eu costumo utilizar uma expressão que eu vou ver se me lembro, é uma expressão que eu inventei, mas que tem a ver com as pessoas que chegam a um sítio e secam tudo. Ou seja, elas chegam, elas têm tanta sede de protagonismo, tanta sede de que sejam vistas e valorizadas e não sei o quê, que elas secam tudo o que está à volta. As outras pessoas
deixam de ser vistas, já não se fala com as outras pessoas, já os outros não têm... Porque elas chegaram. Eu tenho uma expressão para isto, Sandrine, não me estou agora a lembrar, mas expressão que eu inventei. Eu, para mim, são narcisistas, não é? Mas é uma coisa que eu inventei, e eu acho que isso é que é perigoso, porque o facto de termos um trabalho com visibilidade não quer dizer que eu seja mais que ninguém. Mas quem é que disse isso? Eu sou como as outras pessoas. Então, é muito bom quando nós conseguimos que os outros brilhem com o brilho deles, apesar da nossa chegada. Isso é que é inteligência. É quando eu chego e ajudo o outro a brilhar. Não é eu a brilhar. Eu chego e, com a minha presença, com o diálogo que eu faço com aquela pessoa, que ela até pode ser uma pessoa meio apagada, mas ela começa a brilhar. Isto sim, tem valor. Claro, isto tem valor. O resto é fácil. E cada pessoa tem o seu brilho próprio. Aliás, eu costumo dizer isto aos meus clientes, que e se olharmos para o céu, para as estrelas, para uma estrela brilhar, não tem que ofuscar a outra. Todas elas brilham e todas elas têm o seu brilho próprio. Completamente. Portanto, nós temos tanto a aprender com a natureza e com o cosmos, que é mesmo isso. Todas as estrelas têm o seu brilho individual. Não tem que ofuscar um para eu brilhar mais. Mas pronto. Fátima, temos aqui uma questão do Pedro Gomes, que diz: como é que se lida com o imprevisto? A experiência é importante, claro, mas sente alguma ansiedade? Isto tem a ver com o seu trabalho. É assim, as pessoas, o improviso dá muito trabalho. E eu vou explicar. Para nós podermos improvisar, nós temos que ter feito bem o nosso trabalho de casa. Porque aí, como temos toda a informação necessária, como estamos muito bem preparados, se acontece uma coisa qualquer, vai-nos surgir uma forma de dar a volta àquilo. Mas porquê? Porque nós estamos bem preparados. Quando as pessoas dizem, não, isso é só para improvisar. Eu digo sempre, calma, porque o improviso dá muito trabalho. Ou seja, pressupõe. Imagino, vou dar um exemplo, um programa de entrevistas. Eu tenho uma entrevista para fazer àquela pessoa e é suposto entrar no programa uma situação qualquer, uma cena qualquer. A cena está atrasada, houve um imprevisto, a cena não vai entrar, a conversa que era para ter 10 minutos de repente vai ter 20, porque aquilo que era para entrar não entrou. O tal imprevisto, não é? Que alguém diz ao meu ouvido, não vai entrar não sei o quê, mais 10 minutos de conversa. Acham que se eu não tiver estudado muito bem aquela história, se eu não a souber com todos os pormenores, até na informação que teoricamente não me iria fazer falta nenhuma, porque eram só 10 minutos de conversa. Eu leio tudo, sou das que leio até as notas, no texto onde diz nota, e eu vou lá ler a nota. E vou-vos dizer que há algumas situações a nota já me salvou. Porque lá está aquilo que numa situação de emergência vai ser a minha solução. Então, os imprevistos resolvem-se com trabalho, mais trabalho, mais trabalho e mais trabalho. Espero ter respondido ao Pedro. Preparação. Preparação, exatamente. Ok, muito bem. Fátima, autora de 8 livros, não é? E eu tenho aqui comigo o último livro da Fátima, que é Encontrei o Amor. Uma excelente sugestão agora para presente de Natal, não é? Fátima, eu li, e confesso que ainda não li todo, ainda estou aqui a meio, mais ou menos. Eu, quando comecei a ler o livro, é um livro que fala sobre mudança, eu acho que instiga ali ou incentiva ali alguma reflexão. Tem ali pelo meio, subtilmente, algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal. Pelo menos foi assim que eu interpretei. Foi? Ok. Este livro, Fátima, é sobre si? Não. Não? Não. Senão era muito fácil e muito óbvio. Eu não gosto de coisas óbvias. Okay. Não gosto de coisas óbvias. Gosto de coisas que levem as pessoas a pensar. Então fazia um livro autobiográfico. Mas como é que pode ser um livro sobre mim? É um livro que tem os meus valores e os meus princípios? Sim, absolutamente. Okay.
Que há uma personagem que procura passar os valores e os princípios da Fátima? Ai, sim, seguramente, sem negar absolutamente nada. A Sofia, a personagem central, tem os valores e os princípios da Fátima Lopes. Isso não tenho dúvida nenhuma. É assumido, foi uma escolha assumida. Tudo o resto foi uma vida que eu quis construir completamente diferente da minha, exatamente para não me fazerem essa pergunta. Isto é a vida da Fátima. No dia que for a minha vida eu escrevo biografia. Biografia, ok. Fátima, como é que a escrita surge? Uma coisa que já estava, que sempre gostou, foi algo que surgiu, como é que foi? É assim, eu sempre gostei muito de escrever, desde miúda, sempre gostei muito de escrever as redações, de escrever textos. Depois, quando eu estava na faculdade, no segundo ano de faculdade, o meu primeiro trabalho foi no Diário Popular, onde eu comecei por escrever crónicas. E nunca mais deixei de escrever, ou seja, fui sempre escrevendo assim de uma forma pontual. Até que uma editora, que estava a chegar a Portugal naquela altura, era uma editora estrangeira, foi lendo as minhas crónicas, foi apanhando as minhas crónicas aqui, ali e acolá, e foram eles que me vieram propor eu escrever um livro. Eu não tinha pensado em escrever um livro, não tinha pensado num romance, mas quando eles me abordam, eu penso, lá está, como eu já disse atrás, por que não? Sem experimentar, eu não sei se sou capaz. Portanto, eu primeiro experimento, e depois logo vejo se sou capaz ou não. E correu-me muito bem e eu percebi que tenho um prazer muito, muito grande a escrever. É uma coisa que me faz feliz, fazer nascer personagens, fazer nascer vidas. Que o meu trabalho é, grande parte dele, ouvir histórias e ouvir vidas. Eu tenho tantas pessoas a povoar a minha cabeça que depois é fácil, quando eu me lanço no computador, criar uma vida. Depois eu tenho tantas de base a inspirarem, não é difícil. Sim, mas escreve muito bem. E às vezes nem sempre é fácil. Aquelas pessoas que têm mais facilidade em comunicar oralmente, às vezes não têm tanta facilidade no escrever. Mas a Fátima consegue. Eu estou a gostar imenso, a sério. Obrigada. Vivamente o livro. Fátima, tem alguma fonte de inspiração quando escreve? Eu não tenho uma fonte de inspiração. Eu tenho fontes de inspiração que é a própria vida, quer dizer, a vida é mais que suficiente como fonte de inspiração. A vida só não é fonte de inspiração para quem anda cego, surdo e mudo. Para quem anda com os sentidos tapados, então a vida não é fonte de inspiração. Quem anda sempre com as antenas no ar, atentos, e neste caso atenta aos outros, que é observadora porque sou. Eu vou a um sítio qualquer, de repente cruzo-me com uma pessoa e alguém me diz: mãe, tu não imaginas a história desta pessoa. Pronto, é o pior que me podem dizer, porque eu não vou sair dali enquanto não souber tudo com detalhes, e quando eu por mim já estou a fazer 80 mil perguntas àquela pessoa, porque estou curiosa com aquela história, como é que aquela pessoa chegou ali, mas que volta a festa que a vida lhe deu. Isto é uma curiosidade natural que eu tenho. E essas pessoas inspiram, porque são vidas verdadeiras. E, portanto, aquilo que me inspira é mesmo a vida e as vidas das pessoas. É a maior inspiração. Ok. Fátima, mãe, profissional de televisão, escritora, oradora, vários projetos online, como o Simpliflow, que está a passar aqui em rodapé. Recomendo também que consultem, tem lá coisas extraordinárias sobre saúde e bem-estar. O Chef, que é um projeto de culinária com o chefe Vítor Sobral, no YouTube. Como é que surgiu este projeto com o chefe Vítor Sobral? Já sei que gosta muito de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar e depois tenho uma relação de amizade com o Vítor, e foi uma vez na conversa os dois, e ele dizia-me: era giro existir um programa onde se pegasse nas receitas de matriz portuguesa e se explicasse às pessoas de uma maneira simples que as pessoas pudessem fazer, não fosse aquela coisa complicada que assusta e que as pessoas acham que é uma coisa que é só para chefes, etc, etc. E nós é que podíamos fazer esta experiência, Fátima, porque tu gostas de perguntar e gostas de saber e és uma pessoa que faz as perguntas que estão na cabeça das pessoas. Eu gosto de ensinar. Então vamos lá a isto. E em plena pandemia nós montámos este projeto. Lá o desenhámos, depois fomos ter com as empresas que, enfim, confiaram em nós e de novo estávamos na pandemia, mas conseguimos fazer 24 episódios, o que foi extraordinário, e com muito sucesso, que me deixou muitíssimo satisfeito. Ou seja, isto foi uma experiência, já agora deixa lá ver como é que isto corre, e não é que correu bem, é preciso pouca coisa caminho a fazer.
Exatamente. Aliás, tem sido, Fátima, o universo, Deus, quem nós queremos chamar, tem colocado pessoas no seu percurso visionárias, não é? Que veem em si qualidades que se calhar a Fátima à primeira vista não repararia. Temos o caso do isso é Rangel, também as pessoas que repararam na sua escrita e que lhe lançaram o desafio, não é? O chefe Vítor Sobral, não é? Por exemplo, não é? Que disse, tu perguntas bem nestas coisas da cozinha, acho que sim, acho que funcionava. Mas é verdade, isso que a Sandra está a dizer é verdade. Há coisas que acontecem na minha vida porque alguém de fora diz, olha, mas tu tens jeito para isto, ou tu eras a pessoa certa para isto ou para aquilo. E às vezes são coisas que eu, honestamente, não ponderei, não pensei, não olhei para mim daquela maneira, mas depois, se me agrada, se ficam borboletinhas no estômago, eu digo, temos tratado as borboletas. Como? Fazendo. Sim. É aquela célebre frase que se diz, não é? Mais vale arrepender-me do que fiz do que aquilo que não fiz. Sem dúvida nenhuma. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Ok. Fátima, e isto surgiu aqui na lista que eu estava a dizer dos seus projetos todos, portanto, e aqui no projeto com o chefe Vítor Sobral, é embaixadora da Empower Brands Community, apresentadora da série Mudar para Melhor do canal YouTube, Empower Brands Channel, e aí tem que andar de um lado para o outro, não é? Aliás, eu vi a sua reportagem na Ilha da Colatra, que achei uma delícia até, porque eu passo férias na ilha ao lado, na Armona. Muito bem. Achei delicioso. E é um projeto super fantástico, o resgatar, não é? Daquelas atividades que nós podemos à primeira vista achar que aquilo já estava ali um bocadinho... É dos projetos que eu mais gosto, é este Mudar para Melhor. Já aconselho a todos aqueles que nos estão a acompanhar agora a irem ao YouTube e procurarem Empower Brands Channel, é assim que se chama o canal, e é um canal totalmente dedicado a marcas, a pessoas e a projetos, não é? E neste canal há muitas séries temáticas, uma das séries chama-se Mudar para Melhor, e é nessa que eu entro, portanto, mas há outras que eu aconselho-vos mesmo a ver, porque já percebi quais são as características das pessoas que fazem parte desta comunidade e acho que vão gostar muito de acompanhar os conteúdos deste canal, até para pessoas empreendedoras e pioneiras, têm entrevistas e conversas que nos ajudam muito, que nos ensinam muito. A subscrição do canal é gratuita, portanto, estou-vos a dizer uma coisa que não custa dinheiro, é só entrar, acompanhar e ver. Mas esta série do Mudar para Melhor, que já tem 2 episódios online, agora dia 14 vai entrar o 3º episódio, tinha exatamente como este objetivo. Foi a Cristina Amar que me convidou para fazer este projeto, e que ele foi desenhado pela diretora do canal, pela Maria José Martins. Pegar nas profissões que estão a cair em desuso, ou seja, que o mercado precisa muito delas, mas que não há mão de obra suficiente. Primeiro, porque nem sempre são profissões valorizadas e, portanto, nem sempre os empresários não só remuneram estas pessoas como elas merecem, como também lhes dão oportunidade de carreira como elas merecem, mas as próprias pessoas também têm uma série de preconceitos em relação a estas profissões. Acham que elas ainda são como eram no tempo dos nossos avós, dos nossos pais. Ora, o que este programa faz é atualizar as pessoas. Pega nestas profissões e faz as pessoas perceberem que estas profissões são tão como ser coach, ou ser apresentadora, ou ser outra coisa qualquer. São profissões que têm desafios, que têm mestria, que é preciso sabedoria para as saber fazer bem. Em qualquer profissão, para se estar no topo, nós temos que querer trabalhar para a excelência. Ponto final. E isto pode ser a fazer limpezas, pode ser a gerir uma grande empresa, o que for. O objetivo da excelência tem que estar lá presente. E, portanto, nós fomos à procura destas histórias em que, nos vários setores, em que nós temos uma pessoa da geração antiga, que nos faz o retrato da profissão como era, uma pessoa da geração jovem, que nos faz o retrato como é hoje em dia, e um empresário que seja um bom exemplo. Para já estamos no setor das pescas, porque temos 6 episódios dedicados às pescas que foram fechados com o Mar 2020, mas depois vamos para outros setores. Queremos ir para a agricultura, para a construção civil, para o turismo, para as empresas. Ou seja, há muito para contar e há muito para ajudar
a dar dignidade a estas profissões, que são profissões que têm tanto mérito como outras quaisquer. Claro que sim, claro que sim. Isso que a Fátima disse é mesmo muito importante. Ainda a semana passada, numa formação que eu tive a dar numa empresa, eu dizia isso mesmo. O trabalhar para a excelência, o ser melhor um bocadinho do que fui em relação ao dia de ontem, ter este presente todos os dias. Se eu melhorar 1% todos os dias, cheguei ao final do ano com 365% de melhoria. E isto transversal em todas as áreas. Se eu for um varredor de ruas, eu tenho que ser excelente naquela atividade. Ser um excelente varredor de ruas em qualquer atividade. E é isto que faz a diferença. É o ser continuamente melhor. E isto, mesmo que nós estejamos a fazer aquela atividade, porque é preciso pagar contas, não é? Não é isto bem que eu quero fazer, mas agora preciso pagar contas e preciso estar aqui. O facto de nós fazermos aquilo que ainda não é aquilo que eu quero fazer, mas com excelência, vai-nos criando esse hábito. Depois, quando eu chegar onde eu quero, a excelência vai connosco, não é? Claro. Eu acho que é mesmo muito importante focar nisso que falou, Fátima, na excelência. Isto tudo, estes projetos todos, é a mãe, tem a sua família, gerir estes projetos todos, tudo isto, como é que se gera? Fátima, o dia só tem 24 horas, como é que consegue fazer isto tudo? Com muita mestria a gerir tempo, ou seja, com muita organização. Eu digo sempre às pessoas que a chave para conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo é a organização. Nós temos que ser hiper, mega organizados, porque quando assim é, o tempo multiplica-se. Ele multiplica-se. Quando nós somos desorganizados, o tempo esvai-se nas nossas mãos e nós olhamos para o final, ao final do dia olhamos para o dia e dizemos assim, mas como é que eu só consegui fazer isto? E às vezes depois percebemos que perdemos tempo aqui, perdemos mais ali, depois ali levámos 4 vezes mais o tempo porque não tínhamos as coisas organizadas nem pré-preparadas e por aí adiante. O que eu faço é uma organização do meu tempo, uma organização da minha agenda, mas isto em tudo, quer dizer, não é só na profissão, também em casa, se eu quero alguma economia de tempo, por exemplo, e nós aqui temos todos o hábito de, toda a gente leva marmitas, não é? Eu agora almoço praticamente sempre em casa, mas os meus levam marmitas, etc. Isso também implica organização, se calhar implica que quando se fazem aqueles pratos mais complicados que já precisam muito trabalho, em vez de fazer a quantidade para aquela refeição, faz só a quantidade suficiente para depois congelar, etc, etc. Se vou às compras, faço uma organização das compras para não ir comprar só as coisinhas daquele dia, porque implica ir lá todos os dias, mas as coisas que me forem possíveis, trago logo trago logo aquilo que preciso para, durante 2 semanas, só ter que lá ir para buscar os frescos, por exemplo. Com organização, o tempo estica. Sem organização, o tempo desaparece. E é assim que eu consigo fazer as coisas, ou seja, pondo na minha agenda tudo para não ficar sempre com a angústia de que, outra vez, não consegui fazer tudo. Depois utilizo os meus bloquinhos com as minhas tarefas para não perder, os meus post-its, porque eu assim vou vendo onde é que estou. Depois faço listas de prioridades, por exemplo. Profissionalmente isso ajuda-me muito. Eu tenho 6 textos para escrever, mas este é para a data X, aquele pode esperar para mais tempo e este é para entrar depois. Faço a lista e ponho as datas. E, portanto, eu sei que é por ali que eu tenho que começar. Senão, se calhar, vou começar por este. E este que está aqui é aquele que é para daqui a 3 semanas e pode esperar. E, entretanto, recebo 3 chamadas da pessoa que me diz, mas devias ter mandado hoje um texto. Organizando-me, sei que este é o primeiro. É por aqui que eu vou começar. Quando este estiver despachado, check, vou para o segundo. É assim que eu faço. Uma coisa primária. Não, isto não tem ciência nenhuma. Primário. Vocês dizem que a minha secretária, post-its, blocos, coisas apontadas, mas eu organizo-me. Porque depois cada um tem o seu método. Claro, cada qual tem o seu método. Portanto, palavra-chave, organização e prioridades. Não é? Gerir prioridades. Muito bem. Fátima, qual é aquele projeto que ainda não fez e que eu gostaria de fazer? Ui, tenho muitos. Não os vou contar, mas tenho muitos. Não pode contar nem só um. Eu sou uma sonhadora. Não. Eu sou daquelas que, enquanto não tenho as coisas concretizadas, não as partilho. É um princípio desde sempre. São minhas, estão aqui dentro e enquanto eu não as executar, elas são só minhas. Ok, boa. Fátima, se tivesse que escolher entre escrever, apresentar
ou cozinhar, eu só tinha que escolher uma destas. Qual é que escolheria? Não é possível fazer uma escolha dessas, porque ela é totalmente desequilibrada. Não posso fazer uma escolha dessas. Ficava Então, com os três? Não posso. Então, se eu escolher cozinhar, vivo do quê? Não é? Preciso ter uma profissão. Ok, então vou escolher a parte profissional. E então, as refeições, quem é que as faz? Vou pôr uma pessoa aqui em casa a cozinhar todos os dias? Eu gosto de cozinhar para a minha família. Ok. Aqui não. Sim, porque há aquelas pessoas que não gostam de cozinhar. Não, mas eu gosto prescindia de cozinhar porque até não gosto muito. Não, eu gosto muito. Eu gosto de cozinhar para os meus, mesmo. Para mim também, mas para os meus. Fátima, qual é a melhor característica, ou qual é a característica, não é melhor, qual é aquela característica que a define? Acho que é a autenticidade. Ok. Acho que é a autenticidade. Muito bem. Fátima, existe alguém a quem tem de perdoar? Não tenho que dizer a quem, mas existe? Não. Eu sou uma pessoa que resolve as coisas, não deixo para trás. Não deixo coisas inquinar a minha vida lá para trás, não. E sou muito direta. Digo olhos nos olhos às pessoas, não mando recados, nem mando dizer por ninguém. Vou lá, digo olhos nos olhos, viro costas e sigo a minha vida. E está resolvido. Muito bem. Fátima, o que é que diria, e esta para... Sandra, só peço não se extrai com as horas, disse-me 45 minutos, eu tenho que ir deitar o meu filho. Ai, vamos já terminar. Só duas últimas perguntas. Combinados, eu tenho que deitar o garoto. É verdade. E a organização é organização. Ora, aí está. Só para terminar, Fátima, o que é que diria a alguém que quer iniciar um projeto, que vai iniciar um projeto e que tem medo de arriscar? Bom, o medo é normal de nós sentirmos. A pessoa não tem que se sentir mal por sentir medo. É normal. É sinal de que há consciência de que se vai dar um determinado passo. Portanto, não fiquem amedrontados por ter medo. Ter medo é só normal. Como é que nós desmontamos o medo? Indo à procura das soluções para os vários problemas que nós sabemos que podemos vir a ter. O que é o medo? É nós sabermos que controlamos uma determinada situação que vai acontecer. Nós não controlamos. O ser humano, aquilo que controla, fica tranquilo. Aquilo que não controla, fica com medo. Então, se eu, por exemplo, quero fazer uma mudança de trabalho, quero abraçar um outro trabalho, mudar de empresa, por exemplo, mas estou com medo. Ok, estou com medo do quê? Aí vem o tal processo de introspeção. Do que é que tu tens medo? Tens medo de não estar suficientemente preparado? Então, se achas que podes não estar suficientemente preparado, no que é que tu achas que não estás suficientemente preparado? Eu não domino esta e esta área que esta empresa aborda muito. Começa a estudar nisso. Mais, tens medo do quê? Eu tenho medo de os meus colegas não olharem para mim com olhos, olhos de receptividade, porque eu venho de uma empresa concorrente. Se tu próprio, se é fiel a ti próprio, e quando entrares nesta empresa, mostra que estás de coração neste projeto. Check, está resolvido. Mais, do que é que tu tens medo? E, portanto, nós vamos indo procurando soluções para as várias situações, de forma a que no final sintamos, ok? Estão reunidas as condições. Eu posso arriscar. Ai, meu Deus, mas esta minha equipa não para de mandar coisas. Estão reunidas todas as condições para eu poder fazer o processo de mudança. O que não vale é, tenho medo, então melhor é ficar aqui. Pois. Não. Temos medo. Inação. Perguntemos do que é que temos medo e está na hora de ir à procura de soluções para esses medos, porque quando nós desmontamos o medo, às vezes, no final, chegamos à conclusão de sim, realmente tinha medo do quê? Que estupidez. Nada disto fazia sentido. Eu tinha capacidade de resolver isto tudo. E, portanto, entretanto, demos o passo. Essa é que é a questão. E aí é que deve estar o centro da nossa atenção. Ok. Fátima, como é que se desmonta esse medo? Com as tais perguntas, como estava a dizer? Com as perguntas e ir à procura das respectivas soluções. Não chega só a perguntar, não é? As perguntas e à procura das soluções. Eu dou um exemplo. Quando eu saí da televisão em janeiro, ok, neste momento saí da televisão, o que é que eu tenho já? Nada. Tenho plano B? Nenhum. Por onde é que eu começo? Tenho medo? Tenho, claro. Se eu não conseguir montar um plano B, como é que a vida continua, não é? Há contas para pagar cá em casa. Então vamos lá ver. O que é que eu quero fazer? Bom, eu gostava de fazer palestras, gostava de ativar o meu lado de trabalhar o corporate com as empresas que eu gosto muito. Comecei a traçar objetivos.
Como é que eu atingo estes objetivos? Aqui tenho que dar este passo, aqui tenho que fazer este contacto, aqui tenho que começar a marcar esta reunião, aqui tenho soluções. E quando vamos a ver no final, temos um plano de trabalho. A seguir é arregaçar as mangas e fazer. Plano de ação. Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Fátima, fantástico. Vamos ficar por aqui. Tenho que deitar o Filipe, não é? 5 minutos, sim. 5 minutos. Vamos terminar. Eu quero só agradecer, Fátima, aqui a 2 pessoas, à Mafalda Borralho e à Lara Prazeres, que habitualmente têm uma rubrica a seguir à minha, e que, para nos deixar falar à vontade, elas anteciparam a rubrica delas. Portanto, muito obrigada à Mafalda e à Lara. Muito obrigada mesmo. Temos aqui, deixe-me só ler rapidamente aqui os comentários. A sua vida é sempre, deixa ver como corre, diz a Mafalda. Ok, a Lili, conheço um programa de culinária, mas isso mudar para melhor, não. Mudar para melhor não é um programa de culinária, é um programa mais virado para o empreendedorismo. Mas não foi isso que acabou de ler. O que acabou conheço de ler o programa de culinária, mas esse mudar para melhor, não. Vou pesquisar. Exatamente. Ok, veja as minhas pescadoras dos Açores. Olha, uma sugestão, Fátima. Vou aos Açores fazer episódios de mudar para melhor, ok? Olha, boa. Não há amor mais sincero que o amor pela comida, diz o Pedro Gomes. Qual é o seu prato favorito? Pergunta ao Pedro. Ai, não tenho. Gosto de tudo o que é cozinha tradicional portuguesa. É boa boca, como se costuma dizer. Ok. Bondade está espelhada no rosto. Obrigada. Mafalda, adorei. Aqui um Facebook user, gostei muito. Ana Cristina Ramos, muito bom. Adorei ouvir-vos. Parabéns às 2. Pronto, Fátima, olha, muito bom. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu, Sandra. Por ter estado aqui a inspirar-nos. Eu ficava aqui agora o resto da noite a ouvi-la, a falar consigo. Muito obrigada mesmo. Um beijinho muito grande e desejo dos maiores sucessos agora para o novo projeto. Para vocês que vai, também. Iniciar e para outros que virão. Muito sucesso. Está bem? Obrigada. Um beijinho grande a todos os que nos estiveram a acompanhar e muita inspiração. Corram atrás dos vossos sonhos, vale sempre a pena. Obrigada. 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 Boa noite. Obrigada.